Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde vamos falar mais um pouco a respeito do curso de Direito. Hoje eu vou deixar algumas dicas aqui de estudos, que são dicas que servem para qualquer curso, mas é fundamental para o curso de Direito, ok? Então vamos lá, dicas de estudos, Direito. O ensino quem faz é você, construir uma ideia sobre o curso. Vejamos bem, o ensino quem faz é o aluno. Por mais que nós tenhamos na faculdade uma estrutura, professores bons, bibliotecas, etc, 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 o aluno precisa construir uma ideia sobre esse curso. Essa ideia vai dar para ele toda a garantia de que esse curso vai lhe satisfazer, seja na hora de procurar material, na hora de parar um tempo para estudar, de ter um local onde ele possa se reunir com seus colegas. Que é muito importante que a ideia que ele tem do curso, toda a ideia, seja da sua estrutura física ou da sua estrutura no campo das ideias, seja uma ideia boa. Por isso que eu separei aqui para vocês alguns pontos importantes. Quando nós falamos de ensino, nós precisamos lembrar que o ensino não é só aquilo que o professor passa na sala de aula, apostila, assuntos, não é só isso. O ensino, para um bom ensino, devemos levar em consideração a faculdade. Muitos alunos do curso de Direito se preocupam com a ideia de faculdade pública ou particular, presencial ou à distância, professores, didática, metodologia, tempo para seus estudos. Então, para esse vídeo eu vou responder necessariamente esses quesitos que estão nesse slide, tá ok? Vamos lá. Faculdade pública ou privada? Bom, se você tem dificuldade, se isso te cria alguma dificuldade na hora de pensar, se você vai fazer uma faculdade pública, se você deve fazer uma privada, uma particular, se isso é realmente importante, eu vou tentar desmistificar um pouquinho a ideia que nós temos a respeito de pública e privada, ok? Quando nós vamos olhar para uma faculdade, seja ela pública ou privada, em vez de observar se ela é particular, né, se a questão financeira, né, se temos dinheiro para disponibilizar para essa faculdade, ou se ela é pública, ou seja, se ela tem nome, prestígio. Antes de observar isso, o importante a se observar é a estrutura do campus, né? É observar se esse lugar onde você vai estudar, ele tem uma estrutura para aquele curso acontecer. Porque o curso, ele pode acontecer tanto na faculdade, pode ser um curso à distância. Hoje em dia nós temos o curso de Direito à distância em uma faculdade muito boa, eu conheço um, por exemplo. Nós temos como fazer esse curso indo um dia na faculdade e os demais dias em casa, ou mesmo indo todos os dias na faculdade, complementar esse curso em casa. Então, vai depender muito da estrutura desse campus, né? Que é onde você se reúne. Então, o presencial, a ideia do curso presencial é nesse campus. Então, como é que é essa faculdade? Você já foi na faculdade, sabe como é a entrada, como é a segurança, qual é o relacionamento que tem dos professores com os funcionários, com os estudantes, qual a referência que ela passa. Essa é a estrutura do campus que você deve observar quando for pensar se vale a pena estudar numa escola pública ou privada. Eu já venho de várias faculdades, então eu conheço faculdade pública, que é boa, né? Não deixa a desejar. Tem faculdade privada, que embora receba muitos recursos, não é muito boa. E conheço faculdades que, por mais que seja à distância, se isso é um pormenor, são faculdades muito, muito boas. Porque, como eu disse para você no primeiro slide, quem faz o estudo é o aluno, quem faz o estudo é você, né, que se candidatou àquele curso, àquela faculdade. Depois de observar a estrutura do campus, ou ainda observando a estrutura do campus, uma coisa muito importante de se considerar é a estrutura física das salas de aula. Imagine aí, às vezes você vai para uma sala de aula estudar,
você precisa manter a atenção, manter o foco, ter, como eu posso dizer, ter uma estrutura física, no sentido você mesmo, você como ser humano, a sua estrutura física precisa estar legal naquele ambiente. Então você não pode estar num ambiente sufocado, sem falta de ventilação ou sem ar-condicionado. Né? Os ventiladores precisam funcionar. Precisa estar num local, bem posicionado. Eu conheço faculdades, campos de faculdades que são enormes, e aí quando você precisa atravessar até aquele campus, você esbarra num problema que é a iluminação daquela área, de onde fica o pavilhão do curso de Direito. Às vezes quando cai a chuva, o que acontece? Cria muitas poças de lama. Às vezes você vai com um tênis social, por exemplo, um sapato social, por exemplo, e aquilo molha o seu sapato, acaba com o seu sapato. Ele pode ter 3 dias de comprado, mas danifica. Então, é muito importante você observar a estrutura física desse campus e principalmente a estrutura da sala de aula, que é onde você vai passar a maior parte do tempo. Tá ok? Tamanho da sala de aula por aluno. O curso de Direito, né, é um curso que antigamente não era tão acessível. Hoje em dia você entra numa sala de Direito, tem 70 alunos, 90 alunos, 120 alunos, e aí você se preocupa se aquela proporção de alunos numa sala de aula, se isso vai dar margem para o professor conseguir passar o conteúdo e todos receberem numa medida boa. Muitas vezes você tem uma turma pequena e mesmo que a turma seja pequena, você não consegue passar o conteúdo. Mas e numa sala enorme? Será que mesmo que o professor seja bom, ele vai conseguir passar esse conteúdo de uma forma agradável, de uma forma objetiva, sem se esbarrar com os problemas da acústica do ambiente? Será que esse professor vai dar conta de manter 100 alunos quietos ou pelo menos atentos à sua aula? Será que os alunos conversando, cochichando entre si, brincando, as brincadeiras em sala de aula, será que 90 alunos não é um problema? Então, isso deve ser observado em relação à faculdade pública e privada. Outra coisa, as bibliotecas. Antigamente isso era um problema. Eu que venho de faculdade pública, na minha época, 2009, estudar numa faculdade pública era um problema, porque o número de livros que tinha na faculdade pública não era suficiente para o número de alunos que aquela faculdade suportava. Só que hoje em dia nós temos a evolução, né, da tecnologia, temos a internet, então conseguimos muitos livros em PDF, os alunos já têm ao seu alcance notebooks. Há alguns cursos que oferecem notebooks gratuitos, principalmente nas faculdades. Então, assim, ficou muito mais fácil o acesso à tecnologia e a necessidade hoje em dia não é você ir na biblioteca. A necessidade é você ir ao alcance do conhecimento. Antigamente a gente ia à biblioteca porque queria o conhecimento, ou só existia o conhecimento naquele ambiente, naquele espaço. Hoje em dia você tem bibliotecas por todos os lados, né? Na sua casa você tem biblioteca em PDF, biblioteca na internet, você pode conseguir livros com os alunos. Hoje em dia o acesso à educação e acesso ao curso de Direito está tão fácil, né, que você consegue tomar até um livro emprestado sem prejudicar o estudo do seu coleguinha, do seu amigo do curso, né? Então, é isso. Outra coisa importante a se observar é o acesso à faculdade. Se a faculdade é muito longe da sua casa, se isso gera um desgaste. Porque se você vai fazer um curso que exige leitura, exige preparação, exige dinamismo, exige uma certa funcionalidade do aluno, é muito importante que esse acesso à faculdade não prejudique o seu estudo. Eu mesmo estudo a 62 quilômetros da minha casa, ou 67 quilômetros, e eu
em dias de prova, eu saio muito cedo de casa e às vezes esse tempo meus colegas estão estudando, os que moram próximo à faculdade, comem de maneira adequada, não tem problemas com o percurso, é um percurso menor. Já isso prejudica para mim nos dias de prova. Então, exige uma dinâmica no dia de prova para mim. Nos outros dias, o que eu faço? Eu aproveito o horário no ônibus para dormir, né? Em casa, se eu tenho que estudar, eu já estou descansado. Então, assim, observem se vale a pena fazer esse estudo numa faculdade pública ou privada, dependendo dessas considerações. O acesso, quando eu falo do ônibus, por exemplo, é uma dica que eu vou dar para vocês. Se vocês têm muito pouco tempo para estudar, aproveitem cada momento. Quem não consegue estudar em casa, estude na faculdade. Meus colegas, quando quando encerra-se as aulas, eles não vão para a biblioteca, nem todos, ou não é a sua maioria que vai para a biblioteca estudar os livros. Não são todos os alunos que chegam em casa e fazem um resumo, ou dão uma lida a mais para observar aquele conteúdo que foi passado somente na oralidade, somente oral. Então é muito importante que você consiga criar, você mesmo, aluno, consiga criar essa ideia de curso na sua mente, ou essa relação com o seu curso. Então, se você tem um professor dando aula, ao chegar em casa, você estude, faça seus mapas mentais, seus resumos, assista vídeos no YouTube, relacione-se com as outras áreas ligadas a esse campo de conhecimento. Às vezes a gente está no curso de Direito, por exemplo, a gente se vislumbra muito com status, eu sou aluno de Direito, mas não vai buscar o conhecimento, não procura fazer estágios, não procura se relacionar com uma petição. Às vezes tem vários livros e não entramos em contato com eles, nem mesmo de literatura, de Direito, né? A literatura, livros de literatura que através de histórias e de contos fala sobre a história do direito, às vezes a gente nem se preocupa com isso. Então, eu me preocupo muito, não com a faculdade, se ela é pública ou privada, mas com o tipo de aluno que vai fazer essa faculdade em si, o curso em si, e qual o tipo de estrutura que tem, porque por um viés não vale muito a pena você ter energia demais, tempo demais, coragem para estudar, chegar na faculdade, ela ser presencial e não ter uma estrutura naquele campus para você estudar. Não vale muito a pena também você ter uma faculdade dos sonhos, vamos supor, com um júri, e você não conseguir utilizar isso, não aproveitar isso. Eu tenho colegas que têm ótimos professores em sala de aula e não aproveitam nada do curso. Então eu não vou dizer para vocês que se é público ou é privado vai mudar muita coisa. Eu acredito assim, que se nós temos uma estrutura boa, um campus, né, que suporta os cursos de engenharia, de pedagogia, de direito, se esse campus tem uma estrutura boa, beleza. Se a estrutura das salas, né, não molha as salas quando chove, tem ar-condicionado, tem ventilação, ok, essa sala está ok. O tamanho da sala de aula por aluno, são 40 alunos, são 50, são 90, esses 90 ficam bem, conseguem aprender nessa sala cheia. Essa é a minha preocupação. Biblioteca, isso aqui deixa de ser um problema, não deveria estar aqui nesse slide. Porque biblioteca hoje em dia, você tem na palma da sua mão, através do celular, você tem a biblioteca física, que você ainda vai na faculdade e encontra aquela biblioteca, você vai na biblioteca da cidade, você encontra a biblioteca em vários sites da internet, então não tem como você dizer para alguém, ou dizer para si mesmo, criar essa ideia para si, que a falta de tecnologia impede você de chegar a algum lugar, ou a falta de livros. Antigamente, o aluno de direito tinha que ter recursos, tinha que ter
poder aquisitivo alto, porque ele precisava comprar livros e livros. Hoje em dia eu vejo bibliotecas, principalmente cheias de livros de direito, e os alunos se negando a esse conhecimento. Então isso me preocupa, o tipo de aluno que vai para essa faculdade, não necessariamente se a faculdade é pública ou privada, porque sempre vai entrar recursos, seja da faculdade pública ou seja da faculdade privada. Pulando o slide agora, nós vamos falar sobre a questão do presencial ou o EAD, ensino à distância. São duas coisas diferentes, esse ou aí parece que é a mesma coisa, mas não é, é diferente, presencial ou EAD. Qual a diferença, né? Eu fiz um texto pequeno aqui para vocês, para eu ter um norte, então eu vou ler ele aqui para vocês. Por melhor que sejam os professores selecionados para a missão de lecionar aulas, quem faz o ensino é você. Tanto presencial EAD, o aluno é responsável por separar um tempo para leituras, procurar material específico didático, tempo para resolver atividades, fazer trabalhos acadêmicos, entregar atividades no prazo. Enfim, muitas vezes ter professores que não têm uma didática impressionista pode fazer o aluno relaxar. E um professor não muito tradicional desperte em você a necessidade de ir até o conhecimento. Então vejamos bem, nós temos o ensino presencial e o ensino à distância. O ensino presencial é aquele que você já conhece, já está adaptado, desde da sua primeira série, do prezinho. Você vai para a escola e ali, naquela escola física, você faz o ensino presencial. Então, a maior parte do suporte da sua educação está nesse presencial. No EAD, você tem o mesmo tipo de ensino, através de videoaulas, ou seja, o professor precisa ir para frente de uma câmera e aquele conteúdo que ele iria passar para você numa sala de aula com 30 ou 50 alunos, ele passa para um cameraman que vai disponibilizar, não um cameraman, mas a faculdade vai disponibilizar esse vídeo para todos os alunos daquele curso. Então assim, não há muita diferença do presencial do EAD em relação ao ensino, ok? O aluno fala, mas eu não posso tirar dúvidas. Você pode tirar dúvidas, você manda dúvida para os professores, né, que auxiliam ali os professores, e essas dúvidas, né, se você tem alguma dúvida em relação ao livro que você leu, a uma matéria que está sendo lecionada, a didática de algum professor, onde o professor quis chegar em um determinado vídeo, você consegue tirar essa dúvida através de um bate-papo, de um chat. Você tem contato até com os outros alunos do curso EAD. Então, assim, não existe essa diferença do curso presencial para o EAD. A minha preocupação continua sendo o aluno. Eu fiz educação EAD também, tanto que hoje o meu orgulho de poder dar aulas através do EAD vem justamente dessa faculdade. Eu me propus a conhecer a educação à distância e verificar se ela era isso tudo que as pessoas que a valorizavam falavam. Eu via muita gente desfazendo do curso EAD, que não tinham acesso ao curso EAD, não faziam o curso EAD, e outras pessoas que fizeram o curso EAD me diziam muitas coisas boas. Então eu quando consegui fazer o EAD, porque eu tinha necessidade de fazer o EAD, gostei muito da dinâmica, aprendi muito, e hoje estou aqui, né, para ensinar um pouco para vocês. Eu citei aqui na mensagem sobre professores. O que acontece? Quando a gente fala de professor presencial, professor nas faculdades presenciais, nós falamos de ótimos professores, de dinâmica, né? Há uma dinâmica ali constante em sala de aula, mas no EAD não é diferente. Você pode criar essa dinâmica através do chat, você pode criar essa dinâmica indo uma vez por semana, uma vez por mês na faculdade, você pode criar essa dinâmica com pessoas da sua cidade, né, que trabalham nessa área, na área do curso que você vai fazer, no caso direito. Você pode conversar com advogados da área, você pode ir em câmaras, nas sessões na Câmara, você pode assistir cursos ou videoaulas através do YouTube, você pode assistir a TV Justiça e ter um acesso ao conhecimento ligado à área jurídica. Então, você cria uma conexão, uma interatividade com esse curso, tá ok? É você que precisa criar. Às vezes você tem um professor bom em sala de aula, mas você não faz o que
curso propõe ao aluno. O curso é de direito, mas todo curso, independente da área, ele exige que o aluno faça isso aqui que eu coloquei. Leituras, precisa que o aluno procure material específico, didático, ele se familiarize com algum tipo de livro, de autor. É necessário que o aluno tire um tempo para resolver atividades, fazer trabalhos acadêmicos, entregar atividades no prazo, enfim. Muitas vezes, o aluno coloca a desculpa de não aprender no professor. Nós temos, às vezes, tantos professores impressionistas, eu vou chamar assim, professores impressionistas, são aqueles professores que fazem malabares em sala de aula praticamente. Ou seja, eles pegam um livro e transformam um livro, aquela doutrina, transformam uma sala de aula que você só enxerga paredes e ventiladores, transforma aquilo ali num palco para dar palestras e fazer o conhecimento ficar muito vivo na sua mente. Em compensação, esse professor que tanto se esforça encontra um aluno relaxado. Um aluno que acha que porque o professor já sabe tudo, já tem tudo, ele acha que aquilo ali que o professor está passando é o suficiente. Esquecendo que esse professor, ele correu atrás do conhecimento e precisa passar algo resumido, algo limitado ao tempo, né, que ele tem em sala de aula. Então, às vezes a gente encontra, por outro lado, em algumas faculdades, aí eu vou voltar à faculdade particular. Acha-se que as faculdades particulares e a faculdade de distância têm péssimos professores, ou tem professores que não conseguiram espaço na presencial. Só que, às vezes, se por conta disso, né, por conta da concorrência, ou se por outro lado, que não é o mesmo motivo aqui, o professor tem uma didática tradicional, talvez isso não vai despertar no aluno a necessidade que ele precisa. Então, assim, vamos supor que eu tenha bons alunos, bons professores no EAD, né, que dão uma aula muito melhor, como acontece no YouTube. Tem professores que dão aulas e aulas em pouco tempo ali, e a aula é muito melhor que qualquer aula que você encontra na faculdade, no seu ensino médio, no seu ensino fundamental. Um show de aula. Mas se você não tem tempo, se você não tem paciência para fazer uma anotação, não interage com aquele vídeo, se você não relaxa na hora que está estudando, o que acontece? Você não vai desenvolver, não é o professor que vai criar essa conexão de você com o curso, é você. Foi você que escolheu fazer aquele curso, é você que está pagando aquele curso, é você que está se disponibilizando para fazer aquele curso. Se uma desses três pilares não acontece, o curso morre. Se você não paga, você não tem o seu curso. Se você não tira um tempo para fazer o curso, acaba o seu curso. E se você não lê, não interage, você também não faz parte do curso ainda. Professores e didática. Você pode se surpreender com a qualidade dos professores das faculdades particulares, justamente por eles serem, em sua maioria, os mesmos da pública. Então, assim, se você fica preocupado, meu professor não é diferente, eu queria que meu professor eu queria estudar na pública, porque os professores lá têm mestrado, os professores lá têm doutorado e vão para Harvard, Não! O importante é o professor se dispor a fazer aquilo que ele precisa fazer. Se você encontrar um professor que ele explique toda a matéria com prazer, com eficiência, tirando suas dúvidas, te mostrando o caminho, te proporcionando novos olhares, você vai conseguir fazer um bom curso. E o interessante que eu coloquei aqui nesse texto é que os professores hoje das faculdades públicas são os professores que também são selecionados para dar aula nas particulares. Então, o mesmo professor que você encontraria, imagina aí a falta de tempo que um professor tem. Ele vai ficar preocupado, eu vou dar esse ensino para a pública e eu vou dar esse ensino para a particular. Não, eles compartilham o mesmo saber, independente do espaço. É assim que você também deve funcionar. Você deve olhar para a sua faculdade, porque ela é a sua faculdade, é você que vai fazer aquele curso, é você que vai dar importância para ele, é você que vai construir a imagem daquela faculdade. Não existe professor ruim.
Existe aluno desinteressado ou professor desmotivado? Olha, desculpem eu colocar essa frase aqui, dizer que não existe professor ruim, sabendo de vários professores que negligenciam o seu papel de professor, ou dizer que a culpa, né, do aluno que está desinteressado ou do professor que está desmotivado. Eu acho assim, lecionar no nosso país é você amar o saber, é você amar passar conhecimento, passar conteúdo, ter paciência. Não é todo mundo que tem essas qualidades. A gente encontra até professores que não têm uma dinâmica tão surpreendente, mas que se esforçam, sabe? Então, eu creio que alguns professores estão desmotivados. E essa desmotivação, muitas vezes, vem de um aluno desinteressado. Porque se o aluno está interessado, ele cativa o professor. Se o professor está perdido, esse aluno pode direcionar esse professor. Da mesma forma que o professor precisa criar caminhos para o aluno avançar na educação, se o aluno percebe que ele está voltado para o curso, mas não está atingindo isso do professor, não está verificando que o professor não está motivado para ensiná-lo, ele deve cativar esse professor. Metodologia. A maioria das faculdades disponibiliza uma ementa que descreve os assuntos e atividades, por grau de importância, que serão estudados ao longo de cada semestre. É muito importante que você tenha acesso a esse material. Caso não tenha, verifique na sua grade curricular quais são as disciplinas que serão cursadas e, por disciplina, junto ao professor, que conteúdos serão estudados em cada unidade. Então vejamos bem, tudo é uma questão de metodologia. O professor ele tem uma metodologia para ensinar, mas o professor não tem uma metodologia própria, específica. A didática até pode ser uma didática própria, mas a metodologia é uma metodologia construída junto com a faculdade para atender a necessidade daquele curso. Então, assim, tem lá o colegiado de Direito, colegiado de Letras, colegiado de Pedagogia. Então, assim, cada curso tem o seu colegiado e se preocupa, né, quais são as metodologias para melhor ensinar as matérias daquele curso. Então, os professores são selecionados baseados nisso aí. Se eles atendem a metodologia para darem aula naquele curso. Agora sim, uma coisa que às vezes é complicado para o aluno é entender a metodologia do professor. Às vezes o professor não chega na sala de aula dizendo assim, olha gente, nós vamos estudar isso aqui e isso aqui, estudem primeiro essa parte, dão uma introdução sobre aquele assunto, procurem fulano, beltrano e ciclano como autores e não te direciona. Ele começa a dar as suas aulas, mas não direciona o aluno. Então, falta algo nessa metodologia, mas isso não chega a ser um problema. Porque todos os dias você vai encontrar esse professor em sala de aula, todos os dias ele vai ter um assunto novo para dar e você vai ter algo para estudar. Mas se você quer melhorar o seu estudo, quer dinamizar, quer conseguir atingir os objetivos, as propostas do curso, né, que você está fazendo, o que eu oriento vocês? Se o professor não deu uma ementa para vocês, procure essa ementa junto ao professor. Ou pelo menos procurem um professor para perguntar quais são os conteúdos que cairão naquele semestre. Porque você pode se preparar antes das aulas para poder chegar nas aulas e entender o que o professor está passando. Eu tenho professores que, como nós estamos numa faculdade de um curso, no caso o curso de Direito, que são cursos que, se você parar para falar sobre um assunto de direito, você pode passar horas e horas falando. Então, assim, ou você encurta muito, ou você resume muito os assuntos para você ter tempo de passar eles, ou você fala demais. Então, tem professores que dão, vamos supor, 15 a 30 artigos em 2 aulas, e aquilo ali já é suficiente para ele fazer uma prova. Então, imagine aí, tanto conhecimento que nós temos, não dá para passar isso tudo de uma vez.
Tem professor que vai ter dificuldade de resumir, vai ter dificuldade de passar, e vai ter professor que vai falar demais e vai cansar o aluno, e mesmo assim a metodologia dele não vai ser uma metodologia ruim. Então o que eu indico para vocês? Leiam a ementa do curso de vocês, que vai dizer para vocês o que vocês estão estudando naquele momento. Tem aluno que nem sabe o que está estudando. Então assim, leiam a ementa e vejam quais são os alunos que caem naquele conteúdo. Por exemplo, quando nós estamos no ensino médio, nós vamos estudar sujeito. Então, quando nós vamos verificar o conteúdo de sujeito, tem lá sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. Assim também é no curso de Direito e nos outros cursos. Se naquele momento vai cair um conteúdo, como por exemplo Direito Penal, vai falar sobre a teoria geral do crime, você vai ver fato típico, ilícito, ilicitude, culpabilidade, entende? Às vezes o aluno ele não percebe isso. Então ele começa a estudar de forma bagunçada, desorientada. O professor sabe que o aluno deve procurar o conhecimento e sabe também que se ele se preocupar demais com o aluno, de tentar fazer esse passo a passo com o aluno vai relaxar. Então o que acontece? Ele trabalha uma hora, uma parte a outra. Para você não ter esse problema, se você é uma pessoa esforçada, quer realmente sair do curso, sendo um aluno nota 10, um aluno nota 9, ou pelo menos um bom profissional, então corra atrás da metodologia. Se o professor não tem uma metodologia muito clara, procure com o professor saber mais dessa metodologia, mais da ementa do curso, quais são os conteúdos que vão cair, qual é o conteúdo da próxima aula, o que você pode estudar, o que você pode acrescentar, quais são as leituras que você pode fazer no seu momento vago, quais são as leituras que o professor recomenda, quais são as leituras recomendadas para aquele assunto, para aquele conteúdo, entende? Você faz o seu ensino. Até com os alunos que eu encontro aqui de ensino médio, minha preocupação é essa, né? Amigos meus que têm 17 anos, 18 anos, eu falo para eles, procurem o professor de vocês, para de passar o tempo na sala de aula brincando, conversando, vocês vão prestar vestibular, então converse com o professor de vocês, para de ir para a sala de aula só para... Não, hoje o assunto é sujeito. Tudo bem, você vai aprender sujeito simples, composto, determinado, você vai aprender sobre a estrutura das frases, mas como isso é cobrado no vestibular, como isso é cobrado no Enem? Então procure o professor e pergunte, professor, como isso é cobrado? Professor, passa a questão de Enem para mim, professor, passa para mim uma leitura para eu fazer. Se o professor não tem uma metodologia clara, objetiva, você pode ajudar o seu professor, nortear o professor, entende? O conhecimento não depende só do professor, depende também do aluno. Quando você é menor, muito menor, o seu pai, né, geralmente estudado, é ele que vai te orientar. Olha, corra atrás do professor, verifique isso. Por que o professor não passou isso? Mas já imaginou quantos professores e quantos pais a gente não encontra que não tiveram uma educação adequada e capengam na educação? Então você que já despertou para isso, você deve conquistar esse olhar do seu professor. Todo professor é um bom professor. Quando ele percebe a importância do aluno, ele não quer perder um aluno. Sabe? Quando o professor é ruim, imagina, ele perde 3, 4 alunos. São 4 alunos que não vão na sua aula. São 4 alunos que só vão na aula de outro professor. São 4 alunos desmotivados. São 4 alunos... Imagina, 4. Então, o professor ele precisa se sentir motivado. É nesse ponto que eu coloco o meu texto. O professor precisa dessa motivação para que ele consiga direcionar os alunos também. Sabe? Deixem de colocar o estudo como se fosse unilateral. Pensem no estudo de forma bilateral, ou até mais. Ok? Tempo para os estudos. Não reclame da faculdade se você não faz a sua parte. Para que seu curso ganhe o status e as estrelas que o corpo da faculdade espera, é necessário que não só professores corram atrás das melhorias, mas dos alunos.
mais os alunos. Muitas vezes reclamamos do que não temos, sendo que desvalorizamos ou não aproveitamos o que está ao nosso alcance. Então pare de reclamar da sua faculdade se você não faz a sua parte. Às vezes a gente reclama, o professor é ruim, a diretoria não presta atenção naquilo que eu falo. E você, o que você está fazendo quanto à sua responsabilidade quanto aluno? Você está estudando a disciplina, você já buscou o conhecimento, você vai na biblioteca, você tem uma relação com diretores, com a secretaria. Se você criou esse curso, você criou esse curso e essa interatividade com esse curso, com a ideia de curso, então aí sim você pode exigir. Quando você for exigir, o corpo da faculdade vai olhar para você e vai perceber que eles estão em falta de alguma coisa. Tá ok? Muitas vezes reclamamos do que não temos, sendo que desvalorizamos ou não aproveitamos o que está ao nosso alcance. Eu vou dar uma pincelada aqui em uma parte que eu venho falando com os alunos do ensino médio. Na minha época, nós tínhamos uma biblioteca na nossa cidade, ou uma biblioteca na faculdade que eu estudava. E a quantidade de livros que tinha ali era disputada por 50 alunos. 50 alunos do dia, 50 alunos da noite. Então quando a gente ia fazer um trabalho, nem sempre a gente encontrava aquele livro. A gente tinha que pegar emprestado em outra faculdade, outro colega, ou comprar esse livro. Às vezes não tínhamos esse dinheiro. Só que nós sempre temos formas, o ser humano se adapta, né? Então o que acontece? A gente aprendeu a tirar xerox, a faculdade começou a oferecer xerox mais baratas, e a gente conseguiu encadernar esses livros. A cidade foi evoluindo na parte da tecnologia, e hoje em dia os meus colegas que não tinham computadores e nem notebooks naquela época e nem tinham conhecimento de PDFs, hoje são mestres, doutores. Então assim, se um aluno falar para mim assim, se um aluno ou um colega meu da faculdade fala assim, não dá para fazer esse curso, não dá para estudar, eu não tenho um notebook, eu não tenho livros, às vezes eu me preocupo com esse indivíduo mal formado, porque na minha época tudo bem, não vou dizer que é uma grande diferença, mas na minha época eu acredito assim que é mais perdoável, porque a gente dividia um livro para 3 pessoas, tinha que ter o tempo era importante o tempo da entrega do livro. Hoje em dia, um aluno leva um livro para casa, ele fica com aquele livro 15 dias e não lê o que precisa ler. Às vezes ele tem um capítulo para ler e ele não lê. Às vezes a gente vai para uma biblioteca fazer uma pesquisa e a biblioteca está vazia, com 5, 10 livros na prateleira, e o aluno não... Cadê os alunos? O aluno diz, eu não tenho notebook. Quando chega na faculdade tem 5, 10 notebooks, tem tempo livre, ele não usa. Às vezes o aluno quer quer um computador, não tem um computador, quer um computador para estudar. Quando compra esse computador, não estuda, usa para outras coisas. E às vezes eu encontro realidades diferentes, alunos que não têm notebook, mas estudam pelo celular. As pessoas fazem tanta coisa no celular, mas não conseguem estudar pelo celular. Conseguem ler textos e mais textos no Facebook, mas não conseguem fazer uma leitura de uma página de um artigo. Se eu consigo ler uma letra pequenininha do Facebook, eu consigo ler uma letra de um artigo. Sabe? Eu consigo, uma fonte 12 que eu consigo ler no Facebook, eu consigo ler essa fonte num artigo no celular. Então assim, eu me preocupo muito com essa limitação que as pessoas criaram para os estudos. Sabe? Hoje em dia, só de ver, sabe? Quando eu chego na faculdade, eu percebo que o meu curso não é um privilégio mais, né? Que é uma coisa que o ensino realmente foi facilitado, sabe? Eu sei que eu entrei nesse curso por ser uma pessoa estudada, por ser uma pessoa aplicada,
Mas existem tantas outras pessoas lá, com tantas outras realidades, pessoas que nem sabem escrever direito, sabe? Perceber que as pessoas estão atingindo os seus objetivos, hoje em dia, para mim, isso é uma ideia muito positiva. O que torna negativo essa questão de aluno chegar à faculdade sem saber ler e escrever, de aluno chegar à faculdade e não ter tempo para os estudos, não fazer leituras, ou às vezes saírem de lá formados porque fizeram pescas o tempo todo. A minha preocupação esse aluno mal formado, né? Esse aluno, como se diz assim, que tipo de valor esse aluno está dando para o curso, para essa oportunidade que lhe foi dada. Antigamente a gente não tinha oportunidade, a gente disputava uma faculdade pública com uma região inteira e a gente era obrigado a passar, senão a gente perdia o nosso valor diante da nossa pequena cidade, da mente pequena da nossa cidade. E hoje em dia todo mundo faz faculdade. Que prazer não é o meu perceber que os meus amigos, os meus colegas, aquelas pessoas que às vezes se achavam tão limitadas, hoje já estão fazendo mestrado, doutorado, são PhD. E eu, que ajudei tantas pessoas, consigo ver o mundo de uma forma tão mais fácil. Ok? Então, eu vou terminar por aqui, mas eu desejo que vocês continuem o estudo de vocês. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo e que o aprendizado de vocês, que o ensino de vocês seja feito por vocês. Que não seja terceirizado, não seja uma desculpa colocada sobre o professor, uma desculpa de você não ter tempo de passar o seu trabalho para outra pessoa fazer, seu colega da faculdade fazer, ou até pagar para as pessoas fazerem. Preste atenção, você tem um estudo nas mãos, isso é poder, mais que um emprego que você vai conseguir lá na frente, que você vai receber um certo valor, é poder o conhecimento, é um abre portas, é você ter um melhor acesso na sua faculdade, um melhor acesso na sociedade que lhe cerca, ok? Então deixa um beijo, um abraço para vocês, espero vê-los no próximo vídeo. E eu tô tardando com o vídeo que eu vou ensinar para vocês como eu separo o meu estudo, mas eu acredito que esses vídeos que eu estou fazendo são uma base para vocês, ok? Então, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo.